Fala, queridos, tudo bem? Perito criminal, professor André Martini. Boa noite, boa noite. Boa noite, Nanda. Boa noite, Nívia. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí. Sejam muito bem-vindos aí mais uma resolução de exercícios. Eu fiz o seguinte, pessoal. Eu elaborei 52 itens para envolver todo o conteúdo programático para a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. Daí, então, a gente vai passeando por esses itens, dando uma revisada, e aí resolvendo os itens que eu elaborei, beleza? Eu não resolvi pegar questões de concursos, porque às vezes a questão de concurso, ela delimita um assunto, né? Então eu elaborei um monte de item para envolver a maioria do conteúdo programático. Se a gente conseguir ver tudo, ótimo, né? Se não, tá tudo aí, tem algumas revisões bem rapidinhas, tá tudo gabaritado. Qualquer dúvida, pessoal, qualquer orientação, me segue lá, @perito André Martini, daí a gente vai se falando. Qualquer dúvida que você tiver aí no material. Para quem não é aluno do Gran Cursos, eu sou perito criminal, do estado de Goiás, e estou aí no Gran. Comecei no Gran agora, né? Tem um tempinho que já estou gravando. E aí é isso. Assim, interage aí, deixa seu like. Vamos fazer esses momentos aqui de evento, de resolução de exercícios, de tira dúvida, ganhar mais corpo, né? Para que a gente passe mais uma informação de qualidade, uma informação confiável para você arrebentar na hora do concurso. Beleza? Bora lá pro material? Bora! Então tá, vamos fazer uma revisãozinha aí. Já falei para vocês, né? Me segue lá, @perito André Martini. A gente vai conversando por lá, tá? Lá no Instagram, eu coloco geralmente dia, horário e o assunto que eu vou ministrar. Beleza? Então você vai me seguindo lá que a gente vai te orientando. Tranquilo? Então bora lá. Aí eu fiz assim, né, pessoal? Faculdade de Ciências Forenses André Martini. E faculdade boa oi. Pus assim para você, ó. Sobre o conteúdo programático de Química do edital, marque certo ou errado. Então aqui. Comigo. Apesar de que sua questão é questão de múltipla escolha, eu fiz certo ou errado aqui para aquilo, né? Para a gente passar por todo o conteúdo programático. Beleza? Tudo bem? Vamos. Tá, aí eu pus assim, ó, o primeiro item. Na tabela periódica, os elementos de uma mesma série apresentam propriedades químicas semelhantes. Aí o item número 2, o item número 3, o item número 4, tá vendo? É tudo sobre tabela periódica. Então vamos começar por uma inorgânicazinha, né? Alguns falam geral. O raio atômico do sódio no item 2, a primeira energia de ionização do alumínio, tá vendo? Então a gente está fazendo itens de química inorgânica com relação à tabela periódica. Então, ó, bora dar uma revisada? Bora dar uma revisadinha? Quando a gente fala em tabela periódica, pessoal, e aí a concepção moderna da tabela periódica é a organização dos elementos por ordem crescente de número atômico, né? Então você pega aqui o hidrogênio que está aqui, ó, se encaixa aqui na família 1A, mas ele é diferente das outras crianças, né? Está aqui só por causa do número atômico. Número atômico 1 do hidrogênio, 2 o hélio, 3 o lítio e aí vai, né? Então a organização da tabela periódica moderna é por ordem crescente de número atômico. Número atômico esse que representa o número de prótons de um átomo de um determinado elemento químico. Beleza, né? Outra coisa que a gente deve falar assim, meio que básica da tabela periódica é como é que ela, assim, organizada por ordem crescente de número atômico, mas o que significa os blocos e as linhas da tabela periódica, né? Quando a gente percorre assim, né, as linhas da tabela periódica, a gente está percorrendo os períodos ou séries da tabela periódica, beleza? E aí quando eu falo assim, ao longo do período, significa que eu estou percorrendo assim, ó, da esquerda para a direita. Beleza? Então aqui eu estou indo nos períodos ou séries da tabela periódica. E aí quando eu vou assim, ó, quando eu falo ao longo do período, significa que eu estou indo da esquerda para a direita na tabela periódica. Beleza? Tudo bem? Outra questão da tabela periódica aqui, pessoal, ó, são esses blocos verticais, né? Esses blocos verticais aqui, ó, que vai de 1 até 18, né? Que são as famílias
as famílias da tabela periódica ou os grupos da tabela periódica, né? Família 1A, família 2A, pula aqui os metais de transição, né? Depois vem família 3A ou 13, 14, 15 até a 18. Então são as famílias ou grupos, beleza? Da tabela periódica, né, uma generalização que a gente faz é a seguinte: as espécies químicas que pertencem a uma mesma família ou grupo, por exemplo aqui, ó, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, apresentam propriedades químicas semelhantes. Ui, o que é isso, André? Comigo. Significa que eles reagem muito parecido. A química deles, a reatividade do material, o fato de formar ligações químicas e quebrar ligações químicas é muito semelhante para essas espécies. Então, as espécies da mesma família ou grupo apresentam propriedades químicas semelhantes. Beleza? Tudo bem? Outro assunto que é explorado na tabela periódica, além dessa organização, né? Aquela questão de metais, ametais, tudo, né, fica por conta de você aí, né? Além disso, são as propriedades periódicas. E duas propriedades periódicas que você deve ficar afiado, chama-se raio atômico e energia de ionização, ou potencial de ionização. Beleza? Então, bora dar uma olhada nessas duas aqui na tabela periódica. Olha lá, ó. O que é esse raio atômico, né? Imagina assim, pessoal, imagina uma molécula diatômica assim, ó. Vou fazer uma molécula diatômica. Imagina assim, ó, a distância entre os centros dessa molécula. Aí agora imagina a metade desse valor. Isso é o raio para a gente, de forma aproximada. Ou em um cristal metálico, a diferença, né, essa distância entre os núcleos dividido por 2 é o que a gente chama de raio. Beleza? Esse raio, ele cresce ou decresce na tabela periódica de forma periódica, não é isso? Então, por exemplo, assim, ó, para os elementos de um mesmo grupo ou de uma mesma família, aqui ó, no 2, né? À medida que eu desço um grupo, o raio vai ficando maior, né? Eu tenho mais elétrons, eu tenho mais camadas desses átomos. Então, o raio é maior, beleza? Com exceção do hidrogênio aqui, ó, se a gente compara os outros do primeiro grupo, ó, o raio vai aumentando quando eu desço ou em uma família. Ok? Tudo bem? Agora, olha assim, ó, olha aqui, olha aqui, olha aqui. E se eu percorro ao longo do período? Lembra que eu falei para vocês, né? Concentra comigo. Ao longo do período, ao longo do período. E ao longo do período, você concorda que o número atômico está aumentando? Ó, de 3, 4, 5. Então, eu estou colocando mais prótons no núcleo atômico. Como consequência, comigo, se eu estou adicionando mais prótons, essa espécie vai encolher. O raio vai ser menor, né? Então, ao longo do período, o raio diminui. Beleza? Se eu desço em uma família, o raio atômico aumenta. Ao longo do período, o raio atômico diminui. Então, se da esquerda para a direita o raio atômico está diminuindo, da direita para a esquerda o raio atômico vai aumentar. Ok? Tudo bem? Beleza? Outra propriedade é chamada de potencial ou energia de ionização, não é isso? O que é esse potencial ou energia de ionização? Comigo! Ó, imagina assim um elétron lá na última camadinha do átomo. Um elétronzinho lá, né? A energia que eu tenho que oferecer para arrancar esse elétron desse átomo é chamada de energia de ionização. Beleza? Eu posso definir de outra forma. Imagina 1 mol de átomos. 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Imagina essa pancada de átomo. Beleza? A quantidade de energia que eu tenho que oferecer para arrancar 1 mol de elétrons de 1 mol de átomos no estado gasoso é chamada energia de ionização. Sacou? Então você pode ter essas duas definições. Essa segunda é um pouco mais correta, né? Porque fala de estado gasoso, 1 mol de átomos, né? As energias são dadas em quilojoules por mol, por exemplo. Beleza? Então qualquer uma das duas. A energia que você deve fornecer para arrancar o elétron do átomo no estado gasoso. Ou, né? Então, tá vendo quando a gente fala átomo no estado gasoso, não dá para definir estado físico com um átomo. Então, acho que por isso que fica melhor 1 mol, né? A energia necessária para arrancar 1 mol de elétrons de 1 mol de átomos no estado gasoso. Tudo bem? Mas você vai encontrar essas duas definições. Tá, como é que é a periodicidade disso na tabela periódica? Bora pro material. Olha lá, ó. A energia de ionização, pessoal, ela é o seguinte, ó. No período, ao longo do período, ela cresce aí, ó, da direita para a esquerda. Desculpa, da esquerda para a direita. Então, a energia de ionização está crescendo assim, tá bom? E na família, o grupo é assim, ó.
é de baixo para cima. Beleza? De forma que, ó, mais à direita da tabela periódica e mais acima da tabela periódica está maior a energia de ionização. Tudo bem? De forma que aqui, ó, a espécie química que tem a maior energia de ionização é o flúor. Beleza? Tudo bem? Sim, sim, sim? Ok? Assim, os gases, né? Os gases nobres, desculpa. Aqui, ó. Beleza? Tudo bem? Então, aqui, agora o raio, pessoal, o raio não, né? O raio está aumentando assim, ó. Ao longo do período, assim, ó. Da direita para a esquerda e no grupo de cima para baixo. Aqui é o raio. Sim? Vamos ver se já sai alguma coisa? 1. Na tabela periódica, os elementos de uma mesma série apresentam propriedades químicas semelhantes. Ui, peraí. Série é sinônimo de quê? Série é sinônimo de período, não é isso? Os elementos de um mesmo período ou uma mesma série apresentam propriedades químicas semelhantes? Não. Os elementos de uma mesma família ou grupo, apresentam propriedades químicas semelhantes. Tudo bem? 2. O raio atômico do sódio é menor que o do cloro. Então vamos lá, vamos voltar na tabela. O raio atômico do sódio, ó, o sódio, está aqui no terceiro período, né? É menor que o raio atômico do cloro. Olha o cloro aqui, ó. Opa, peraí, eles estão no mesmo período ou série. E ao longo do período, o raio atômico diminui, não é isso? Então o raio atômico do cloro é menor que do sódio. Já furou o item, né? O raio atômico do sódio é menor? Não, o raio atômico do sódio é maior. Mas vamos aproveitar o item que eu quero falar sobre isso aqui, ó. E o do cloreto é menor que o átomo correspondente. O do cloreto, se a gente pega o ânion cloreto, o Cl-, é menor do que o átomo correspondente, o cloro. Beleza. Vem comigo. Seguinte, imagina o ânion cloreto. O ânion cloreto significa que ele recebeu um elétron, não é isso? Se ele receber um elétron, ele tem mais elétrons que o átomo correspondente, que o átomo de cloro. Se ele tem mais elétrons, né, a força nuclear ali, ó, ela é um pouquinho mais fraca para puxar esse elétron adicional, não é isso? Todos os elétrons mais esse adicional. De forma que o raio é um pouco maior. Beleza? Então, o raio do ânion sempre é maior do que o átomo correspondente. O raio do ânion é sempre maior que o do átomo correspondente. Beleza? Por outro lado, imagina um cátion. Retirei elétron dele. O cátion sódio. Retirei elétron. Compara o cátion sódio com o átomo correspondente. Retirei elétron do sódio. Opa, tem menos elétron. O núcleo positivo consegue, né, contrair um pouco. De forma que o cátion é menor do que o átomo correspondente. O raio iônico do cátion é menor do que o átomo correspondente. Beleza? Tudo bem? Sim. Bora? Então, olha lá, ó, o raio atômico do sódio é menor? Não, é maior, né? E o do cloreto é menor que o átomo correspondente? Também não. O do cloreto é maior, né? O raio do ânion é maior do que o átomo correspondente. O raio do ânion é maior do que o átomo correspondente. Tudo bem? 3 diz assim, ó, a primeira energia de ionização do alumínio é menor que a do magnésio. A primeira energia de ionização do alumínio é menor do que a do magnésio. Opa. Assim como a do oxigênio é menor do que a do fósforo. Então, bora lá voltar. Alumínio e o magnésio. Ó, deixa eu apagar aqui, tá? Para despoluir um pouco. E vamos comparar o alumínio, que está aqui, ó, na família 13, e o magnésio, que está na família 12. Daí o item diz assim, ó, a primeira energia de ionização do alumínio é menor que a do magnésio. Opa, pera aí, André. Você disse que ao longo do período a energia de ionização aumenta. Aumenta, beleza. Aumenta mesmo. A energia de ionização está aumentando. Só que é o seguinte, pessoal, quando você compara os elementos do segundo período com o do terceiro período, toma cuidado com essa exceção, digamos assim, da tabela periódica, tá? Já veio cobrando mais de uma vez isso em concurso. Ó,
O raio atômico a energia de ionização do magnésio está associado a uma configuração eletrônica 2s2. Não é isso? Que ele está ali, ó, 3s2, desculpa. Né? Que ele está no terceiro período. Já a configuração eletrônica do alumínio, pessoal, é um 3s2, 3p1. Esse um elétron aqui que vai ser removido, ó, da energia de ionização, é mais fácil do que tirar um elétron aqui, ó, que está emparelhado no caso do magnésio. De forma que a primeira energia de ionização do alumínio realmente é menor do que a do magnésio. Sacou? Assim como a primeira energia de ionização do boro é menor que do berílio. Assim como a do galho é menor que o cálcio. Beleza? Toma cuidado com essa comparação entre 2, que é o 2 e a 13, ou a 2A e a 3A, tudo bem? Outra comparação, ó, entre a 15 e a 16, tá? Quando você compara esses dois também, pela sequência normal, a energia de ionização do oxigênio tinha que ser maior que do nitrogênio, mas é menor. Por questões de distribuição eletrônica também, tá? Beleza? Assim como a energia de ionização do enxofre é menor que a do fósforo. Tá bom? Beleza? Sacou? Comigo? Tudo bem? Então, fique esperto com essa família 2A e 3A, a comparação da energia de ionização, né? Porque se que percorrer ao longo do período tinha que ser maior, mas é menor da 3A em relação a 2. E em relação à família 15 e à família 16, a família do nitrogênio e do oxigênio. O oxigênio deveria ter energia de ionização maior que o nitrogênio, pela regra geral, mas não tem por questão de desconfiguração eletrônica e estabilidade. Beleza? Pegou? Tudo bem? Vamos voltar para o item. Ó, o item diz assim, ó, a primeira energia de ionização do alumínio é menor do que a do magnésio. Beleza. Assim como a do oxigênio é menor que a do fósforo. Opa, aí não, hein? Olha aqui, ó, ele está comparando agora, pessoal, o oxigênio, que está aqui, ó, mais acima, com o fósforo. Agora sim, agora segue regra geral, né? Se o oxigênio está mais acima e mais à direita, ó, a primeira energia de ionização dele é maior e não menor em relação ao fósforo. Tudo bem? Tudo bem? Sim? Posso ir mais um pouco? Beleza? Beleza? Tranquilo aí no chat? Beleza, né? Tranquilo. Então, continuando aqui, né? A segunda energia de ionização é sempre maior que a primeira. É sempre maior que a primeira. Beleza? Comigo! Quando você vai arrancar elétron, né? Quando você vai arrancar o primeiro elétron ali, o primeiro mol de elétrons, que significa a primeira energia de ionização, você gasta uma quantidade de energia. Agora você tem menos elétrons para ser atraído pelo núcleo. Então, para você arrancar agora o segundo elétron, pessoal, a energia é muito maior. Beleza? Então, a segunda energia de ionização é sempre maior que a primeira. E a terceira é sempre maior que a segunda, que é maior que a primeira. Sacou? Sempre. Tudo bem? Vamos que vamos? Então, aqui a segunda energia de ionização é sempre maior que a primeira? É sempre maior, certo? Aqui ficou errado, né? Aqui ficou errado porque a energia de ionização do oxigênio é maior do que a energia de ionização do fósforo. Sim, sim, sim? Tudo bem? Vamos que vamos? O item 5 agora a gente já parte um pouquinho para orgânico. Ó. Ele diz assim, ó, o grafeno é um dos alótropos do carbono e sua hibridação é do tipo sp3. E aí depois faz outros itens de orgânica aqui, né? Vamos concentrar nesses 5. O grafeno é um dos alótropos do carbono e sua hibridação ou hibridização, né, é do tipo sp3. Bora revisar? Bora revisar? Bora revisar? Alótropos do carbono. O que é alotropia, pessoal? Comigo! Queridos, concentra. Alotropia, né, ou alótropos do carbono, são espécies químicas diferentes formados a partir de um mesmo elemento químico. Os alótropos são espécies químicas diferentes. Diamante, grafite, fulereno, nanotubo, grafeno. São variedades alotrópicas do carbono. Beleza? Assim como ozônio e oxigênio são variedades alotrópicas do elemento oxigênio. São substâncias simples distintas, formadas a partir de um mesmo elemento.
Assim como o enxofre rômbico e monoclínico são variedades alotrópicas, são substâncias simples diferentes, formadas a partir do mesmo elemento, enxofre. Sacou? Então o item se refere a uma das variedades alotrópicas do carbono. E aí ele associa a hibridização. Bora lá. Seguinte, ó, tá vendo? Então você tem as variedades alotrópicas aqui do carbono, ó. Diamante, grafite, tudo com estrutura cristalina diferente, pessoal, tá? Ó, fulereno, nanotubo e grafeno, estruturas cristalinas diferentes, substâncias simples diferentes. Beleza? Quanto à hibridização dos carbonos nessas estruturas, pessoal, ó, o diamante é sp3. Todos os demais são sp2, tá? Já vi isso em prova de perito, viu? Cobrando justamente esse item, por isso que eu coloquei para você. A hibridização é do tipo sp3, ó, do diamante. Agora, do grafite, ó, do fulereno, do nanotubo, do grafeno, todas são do tipo sp2, tá bom? Tudo é sp2, beleza? Então fica assim, ó, comigo. Diamante, sp3, o resto, sp2. Beleza? Sim, sim, sim? Vamos. Então vamos para o item. O grafeno é um dos alótropos do carbono. Beleza, correto. E sua hibridação é do tipo sp3. No, a sua hibridação é do tipo sp2. É do tipo sp2. Portanto, tá errado. Beleza? Tudo bem? Sim, sim, sim? Eu gosto assim, ó. Sabe como é que eu gosto? Eu gosto de colocar uma estrutura orgânica dessa assim, ó. Por exemplo, dessa droga de abuso aí, o 2CI, né, que é uma NPS, uma nova substância psicoativa, e aí fazer vários itens de orgânica para revisar usando essa estrutura. Tudo bem? Comigo? Eu até oriento os alunos a fazer isso. Pega as estruturas químicas, se você quer para perito, né? Pega estruturas químicas de interesse forense, principalmente, e aí vai revisando a orgânica ali, ó. Às vezes a inorgânica, dá para fazer algumas coisas, fisicoquímica, na estrutura, né? Que é o que a gente vai fazer. Bora comigo. Então tá, aí tá a estrutura plana do 2CI, né? Daí, ó, o item 6 diz assim, ó. Na molécula de 2CI, encontramos as funções amina, éter e aleto de arila. Então, bora comigo. Ó, se a gente percorrer a molécula, por exemplo, da esquerda para a direita, a gente já vai ter um grupo funcional aqui, ó. Um oxigênio entre carbonos, ó. Olha um oxigênio aqui entre carbonos. Ui, olha o ozinho entre carboninhos. Ozinho entre carboninhos identifica a função éter. Muito bem. Éter. Éster é C dupla O, grupo orgânico, tá bom? Éter, ozinho como heteroátomo. Ozinho como átomo diferente entre carbonos. Beleza? Um pouco mais aqui, ó, mais à direita, você tem aqui, ó, NH2 associado a uma cadeia carbônica, não é isso? Ó, você tem o NH2 associado a uma cadeia carbônica, ó. NH2 associado a essa cadeia. Estruturalmente, é como se eu tivesse feito isso, ó. Pego a amônia, o NH3, retirado um hidrogênio dela e incorporado aqui um grupo orgânico. Então agora eu tenho uma amina. Amina, estruturalmente, são derivados da amônia, onde eu retiro mais um ou mais hidrogênios e vou incorporando grupos orgânicos. Beleza? Tudo bem? Sim, sim, sim? Tá, então eu tenho éter, eu tenho amina. Olha aqui de novo, ó, olha o ozinho entre carbonos. Carbono e carbono, né? Então aqui também eu tenho função éter. E aí aqui, ó, eu tenho um halogênio, um elemento lá da família 17, pessoal, que no caso aqui é o iodo, ligado diretamente à cadeia hidrocarbônica. E aí, em especial, ligado diretamente ao núcleo aromático aqui, né? Ele está ligado diretamente ao núcleo aromático, comigo. Então aqui eu tenho um aleto orgânico. Eu tenho um aleto orgânico. Aletos orgânicos são compostos orgânicos que você tem o halogênio associado à cadeia hidrocarbônica. Não é isso? Só que como esse caso, esse iodo ele está associado a um núcleo aromático e esse núcleo aromático ó, ele pode ser entendido como um grupo arila, esse aleto é um aleto... Opa, peraí.
Ele pode ser um haleto, classificado como um haleto de arila. Pera aí, André, por que é arila? Porque esse grupo aqui, ó, essa estrutura hidrocarbônica que o iodo está ligado, pessoal, pode ser considerado, para fins estruturais, um grupo arila, um grupo aromático. Tá? Por exemplo, assim, ó, se a gente tem essa espécie aqui, ó, é um grupo arila. Agora, se eu tenho essa espécie aqui, ó, a metila é um grupo alquila, beleza? Então, se eu pego um grupo arila, como esse que é o fenil, e coloco um halogênio, eu tenho um haleto de arila, beleza? Se eu pego o grupo metila, que é um alquila, e coloco aqui um halogênio, ó, eu tenho um haleto de alquila. Ok? Tudo bem? Tudo bem? Então, na molécula de 2CI, encontramos a função amina? Sim. Encontramos éter? Também. E haleto de arila? Também. Opa, beleza, correto. Sim, sim, sim? Tudo bem? Beleza? Vamos que vamos? 7. Apresenta átomos de carbono com hibridação sp2 e sp3. E o nitrogênio com hibridação ou hibridização, tá? São sinônimos sp2. Então vamos voltar aqui para a estrutura. Deixa eu despoluir um pouco a estrutura aqui, né? Só um pouquinho aqui. Beleza. Não vou apagar as funções químicas, não. Pessoal, comigo. Isso tem que ficar na ponta do neurônio, né? Tranquilo. Hibridização do carbono associada ao tipo de ligação, ou associada ao ângulo de ligações, à geometria que ele está fazendo, não é isso? Principalmente ao tipo de ligação. Carbono fazendo 4 ligações covalentes simples, hibridização do tipo sp3. Carbono fazendo dupla e duas simples, sp2. Carbono fazendo tripla ou duas duplas, hibridização do tipo sp. Beleza? Cai, cai. Pode cair. Pode, né? E o item diz isso. Bora lá, bora para a estrutura. Tem hibridação sp2, sp3 e o nitrogênio com hibridação sp2. Então, tem hibridação sp2? Tem, né? Os carbonos do núcleo aromático aqui, ó, todos são sp2. Todos fazem dupla ligação, não é isso? Tudo bem? O carbono, né? Aliás, os carbonos fora do núcleo aromático, ó, esse aqui que eu vou destacar, esse aqui, ó, e esse aqui, todos são sp3, não é isso? Tudo bem? Tudo está fazendo simples ligação, não importa com quem que ele está ligando. Fazendo simples ligação, hibridização do tipo sp3. Agora é o seguinte, tá? Ele está falando que esse nitrogênio aqui, ó, tem hibridização do tipo sp2. Beleza? Eu vou aqui, ó, tá destacado aqui, ó. Olha o nitrogênio destacado aqui, ó. O NH2, e aí o grupo orgânico, né? Só o que o concurso não faz, você tem que ficar esperto, é não destacar o par não ligante que o nitrogênio possui. Beleza? Tudo bem? Tudo bem? Quer ver? Eu vou fazer uma coisinha aqui, ó, para você entender. Eu vou destacar com uma bolinha. Vem cá comigo, ó. Vem cá comigo, vem cá comigo. Aqui. Beleza? Então aqui, ó, tá o nitrogênio, né? Digamos assim, tá o nitrogênio associado a 2 hidrogênios, de frente para você, assim. Associado a 2 hidrogênios a um grupo orgânico. E essa bolinha aqui é o par não ligante, tá bom? Tudo bem? Então é o seguinte, ó, ao redor do átomo de nitrogênio, eu tenho 4 regiões de densidade eletrônica. Um hidrogênio, outro hidrogênio, o grupo orgânico e o par não ligante. Beleza? Daí a gente faz a associação entre o número de regiões de densidade eletrônica com a hibridização da espécie central. Tá? Mais para frente a gente vai ver detalhe em moléculas inorgânicas. Mas para a gente resolver o item, fique esperto com isso. Quando eu tenho uma espécie central, que é o nitrogênio, com 4 regiões de densidade eletrônica, o que é a região de densidade eletrônica? Uma ligação simples, uma ligação dupla, um par no ligante, tudo essa região de densidade eletrônica. Então aqui eu tenho 4 regiões. Com 4 regiões de densidade eletrônica, a hibridização é do tipo sp3. Sacou? Não importa se a região de densidade eletrônica é átomo ou par não ligante. Você conta o número de regiões de densidade eletrônica. São 4 regiões de densidade eletrônica, hibridização do tipo sp3.
Então, nesse caso, aí, nesse nitrogênio, formando aí o grupo amina, né, na estrutura dessa droga sintética, 2CI, a hibridização do nitrogênio é sp3 e não sp2. Beleza? Tudo bem? Vamos que vamos? Então, ó, a hibridização é sp2? Não, a hibridização do nitrogênio é sp3. Possui 2 carbonos terciários? Bora dar uma olhada. O que é o carbono terciário? É aquele que está ligado diretamente a outros 3 carbonos, né? Então aqui, ó, vamos direto. Esse aqui, ó, é um carbono terciário, né? Porque ele está ligado diretamente a 1, 2, 3. Agora, existe outro terciário? Por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui não, porque ele está ligado a 1, 2 carbonos e a oxigênio, não é isso? Esse aqui é a mesma coisa, ó, de baixo. Ele está ligado a 1, 2 e ao oxigênio. Então só tem um carbono terciário, né? Ó, vou destacar ele aí. O único carbono terciário que a gente tem é esse aqui, ó. Beleza, então errado, né? Você não tem 2, só tem 1. Sua cadeia é mista, alicíclica, insaturada e heterogênea. Vamos. A cadeia é mista? Bom, como é que a gente classifica a cadeia carbônica, pessoal? Se a cadeia carbônica é mista, significa que ela tem uma parte aberta e uma parte fechada. Tá vendo? Ó, eu tenho uma parte aberta. Imagina a cadeia carbônica só o encadeamento de carbonos. E o heteroátomo se ele existir. Por exemplo, aqui tem heteroátomo, né? Aqui também tem heteroátomo. Sacou? Então tem uma parte aberta e uma parte cíclica aí, ó. Uma parte fechada. Então essa cadeia carbônica é mista. Beleza? Ela é alicíclica? O que é uma cadeia alicíclica? Alicíclica. Comigo. Uma cadeia alicíclica, pessoal, é uma cadeia fechada, só que não aromática. Por exemplo, imagina-se o ciclohexanol. O ciclohexanol, um álcool cíclico aí, ó, com 6 carbonos. Ele tem uma cadeia fechada, só que não é aromática. É uma cadeia alicíclica. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Alicíclica é uma cadeia não aromática. Vamos. Ela é alicíclica? Não, já furou. Não é alicíclica, ela é aromática. Olha o núcleo aromático aí, ó. Se o composto tem pelo menos um núcleo aromático, ele é aromático. Então, ó, essa cadeia é uma cadeia aromática. É mista e é aromática. Tudo bem? Beleza? Insaturada? É insaturada, né? Aromática. É heterogênea? É heterogênea. Tem heteroátomo, não é isso, ó. Tem 2 heteroátomos. Tem o oxigênio aqui e esse oxigênio aqui, ó. O nitrogênio não é heteroátomo, tá? Porque ele não faz parte da cadeia. Tá, então o que falseou aí é a alicíclica, né? Não é alicíclica, é aromática. Sua fórmula molecular é C9H10O2Ni. Fique esperto com fórmula molecular também, né? E para cálculo, né? Você vai precisar da fórmula molecular. Então, bora lá, ó. Bora dar uma despoluída e ver fórmula molecular. Bom, a fórmula molecular é C10. Ele fala que é C10, né? Então, assim, são 6 do anel aromático, né? 7, 8, 9, 6, vamos ver aqui, 6, 7, 8, 9, né? Então já furou. Porque ele falou que é C10, né? Ah, não, C9, tá certo. C9H10, tudo bem. Então é C9, tranquilo. Eu não estou sabendo nem o item que eu criei. Então, C9H10. Quantos hidrogênios eu tenho aqui, pessoal? No núcleo aromático, eu vou destacar só um hidrogênio, né? Onde não tem nada ligado ao carbono, ó. O resto não tem mais hidrogênios. Tudo bem? Nesse carbono aqui, ó, de fora, ele é um CH2, né? Então tem 2 hidrogênios destacados. Beleza? Então eu tenho, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hidrogênios. Tudo bem? Então não é um C9H10, né? É um C9H12, O2Ni. Apresenta 3 ligações π. Opa. Apresenta 3 ligações π. Aqui também está errado, eu estou esquecendo de marcar. Vamos que vamos. Volta. Bom, a ligação π é caracterizada, então, pela uma das ligações da dupla ligação, né?
Quando você faz uma dupla ligação assim, ó, a gente, de acordo com a teoria de ligação de valência, uma das ligações é sigma e a outra é pi. Comigo. Outra coisa que eu lembrei aqui para você ficar esperto, ó. Quando você tem uma dupla ligação, de acordo com a teoria de ligação de valência, aquela teoria que envolve os orbitais, né? Que fala da ideia de mecânica quântica, a primeira teoria que falou disso. Quando você tem uma dupla ligação, uma ligação a gente chama de sigma, a outra pi. A ligação sigma ela é feita através dos orbitais hibridizados dos átomos. A ligação sigma é feita através dos orbitais hibridizados dos átomos. A ligação π é feita pelos orbitais p puros, não hibridizados, né? Aquela aproximação lateral assim, ó, dos orbitais. Beleza? Então a ligação do tipo π é feita com os orbitais p puro. A ligação do tipo sigma é feita com os orbitais hibridizados. Só porque eu lembrei aqui da situação, tá bom? Então, ó, tem 3 ligações π? Tem 3 ligações π, né? 1, 2, 3. 3 ligações π, beleza. Pode fazer pontes de hidrogênio com a água? Essa espécie química pode fazer pontes de hidrogênio com a água? Vamos voltar lá, ó. Imagina aqui, ó. Deixa eu despoluir esse cantinho aqui, ó. Aqui. Aqui. E, ó, imagina aqui uma moléculazinha de água aqui, ó, perto dela. Essa espécie química pode fazer ponte de hidrogênio com a água? Uma coisa, pessoal, é eu perguntar se a espécie química faz ponte de hidrogênio. A outra, se a espécie química faz ponte de hidrogênio com alguém. Beleza? Comigo. Tudo bem? Então, uma coisa é eu perguntar, a espécie química faz ponte de hidrogênio? Aí você olha para a estrutura e vê se tem hidrogênio ligado ao grupo FON-FON. Hidrogênio é o grupo FON-FON-FON-FON-FON-FON, flúor, oxigênio ou nitrogênio. Tudo bem? Faz assim comigo, ó. Flúor, oxigênio ou nitrogênio. Aí a espécie faz ponte de hidrogênio. Se não tiver hidrogênio ligado a esses, ela não faz ponte de hidrogênio. Então, se o item fala isso, só isso. A espécie química baixa, a substância faz ponte de hidrogênio, você olha para a estrutura dela e vê se tem hidrogênio ligado ao grupo FON-FON-FON-FON. Agora, se é a espécie química com outra espécie, aí é o seguinte. Por exemplo, ela faz ponte de hidrogênio com a água, faz com a acetona, aí você tem que avaliar. Uma das duas tem que ter hidrogênio ligado ao grupo FON-FON, ou as duas. Tudo bem? Pelo menos uma das duas tem que ter o hidrogênio ligado ao grupo FON-FON-FON. Então vamos voltar nessa situação aqui, ó. Olha lá. Tá vendo que a água ela tem. A água tem hidrogênio ligado a um dos elementos do grupo FON-FON-FON, que é o oxigênio. Então esse hidrogênio aqui, ó, ele pode, né, ser atraído, digamos assim, ele pode fazer interação com o oxigênio da molécula lá de 2CI. Então ele pode fazer ponte de hidrogênio. Tá vendo? Esse oxigênio aqui também, ó, pode interagir com o hidrogênio da água. Esse nitrogênio aqui, ó, beleza? E fazerem pontes de hidrogênio com as moléculas de água. Então pode fazer ponte de hidrogênio com a água? Pode sim. Sacou? Pode ser analisado por cromatografia gasosa? Opa, é bom os caras colocarem as técnicas analíticas, né? Você olha assim para uma espécie, é uma espécie relativamente pequena, então não deve ser muito difícil de volatilizar, né? Se a gente calcular a massa dela aqui, ó, C9H12O2Ni, né, vai dar uma massa molecular não tão elevada. Então, é esse o requisito para ser analisável por cromatografia gasosa, né? Comigo. Geralmente as espécies químicas que são analisadas por cromatografia gasosa são espécies químicas de baixa polaridade ou de média polaridade, massa molecular não muito elevada, e eu falo é muito elevada mesmo, tá, pessoal? E sendo, né, massa molecular mais baixa, assim, ela é volatilizável, ela é facilmente volatilizável, a espécie química, e ela tem que ser termicamente estável, beleza? Então, para ser analisado por cromatografia gasosa, as condições ideais são essas. Não tão polar, volatilizável, e aí a massa molecular um pouco menor, não é isso? Tá? E termicamente estável, porque lá você vai aquecer, né? Aquecer no sistema, você pode quebrar a espécie química se ela for termicamente instável. Tudo bem? Tá, mas às vezes você quer avaliar uma coisa ou outra, uma espécie química que está lá no seu laboratório que não tem essas características ideais. Aí você pode derivatizar, né? Você pode pegar essa espécie química e introduzir grupos para geralmente aumentar a volatilização do material. E aí ser analisado por cromatografia gasosa. Beleza? Mas como eu estou falando diretão aqui, ó, né, eu estou, né, diretão, né?
Diretão, essa espécie química pode ser avaliada por cromatografia gasosa. Beleza? Olha lá, ó. É uma molécula relativamente pequena, não falou nada de estabilidade química dela, né? Então ela pode ser avaliada ou analisada por cromatografia gasosa. Possui carbono assimétrico, o carbono quiral, ou pode colocar assim, ó, possui centro estereogênico? Possui centro estereogênico? Possui carbono assimétrico ou quiral? Vamos voltar. O que é o tal do carbono assimétrico ou quiral? Comigo. Lembra assim, ó, tem que ser hibridização sp3. Tem que ser carbono fazendo 4 ligações covalentes simples. Então você olha para a estrutura e vai atrás dos carbonos sp3, fazendo 4 ligações covalentes simples. E aí esse cara, fazendo as 4 ligações covalentes simples, ele tem que ter 4 ligantes distintos. 4 ligantes diferentes. Vai para os carbonos sp3 e acha aquela espécie com 4 ligantes diferentes. Tudo bem? Isso é um carbono quiral. O nome é um pouquinho mais antigo, mas a galera ainda coloca carbono assimétrico. O nome mais moderno é centro estereogênico, né? O centro quiral, centro estereogênico é aquele então que você tem, né? O modelo mais comum aí de centro estereogênico são esses carbonos sp3 que têm os 4 ligantes distintos. Tá comigo? Vamos que vamos. Então vamos lá. Deixa eu despoluir de novo a figura. Vamos despoluir um pouquinho aqui. E vamos ver se tem algum centro estereogênico. Tá vendo? Os carbonos sp3 que você tem é esse aqui, ó, essa metila, esse CH3 aqui e esse aqui, tá vendo? Esse carboninho que eu assinalei aqui, pessoal, ele está associado a 2 hidrogênios, né? Então, nenhum dos 3 tem os 4 ligantes distintos. Portanto, o 2CI não apresenta carbono assimétrico. Ele possui carbono assimétrico? Não, não possui carbono assimétrico. Tudo bem? Sim, sim, sim? Vamos, vamos? É considerado uma base segundo as teorias de Bronston e Lowry e Lewis. Então, essa espécie química é considerada uma base segundo as teorias de Bronston e Lowry e Lewis. Essa aqui, ó, o 2CI. Comigo. Olha lá, galera. Então, aqui você tem duas teorias ácido-base. A teoria de Bronston e Lowry e a teoria de Lewis. Não é isso? De acordo com as teorias de Bronston e Lowry, o que é uma base? Base é uma espécie química capaz de receber prótons. Receber o H+, que é o símbolozinho do próton. Então, a espécie química que é capaz de receber o H+, é uma base de acordo com as ideias de Bronston e Lowry. Por outro lado, quem fornece próton é um ácido de acordo com as ideias de Bronston e Lowry. Beleza? Tudo bem? Agora vamos lá para Lewis. Como é que é a concepção de Lewis para ácidos e bases? Ácido é uma espécie química que recebe par eletrônico. Par eletrônico agora. Ácido é uma espécie química que recebe par eletrônico. De acordo com as ideias de Lewis, base é uma espécie química que fornece o par eletrônico. Beleza? Então vamos ver se o 2CI se encaixa nessas duas teorias de ácido-base e classificá-lo como base, né? Ou ácido. Vamos lá. Ó, tá vendo que o 2CI você vai para essas espécies muito eletronegativas, né? Como por exemplo o oxigênio ou o nitrogênio aqui, ó. Tá vendo que o nitrogênio ele tem par não ligante. Beleza? Então esse par não ligante, deixa eu apagar isso aqui para destacar uma coisa, ó. Esse par não ligante, ele pode eu vou fazer uma coisa aqui, assim, em razão de mecanismo não é correto, mas é só para você entender, tá? Ele pode receber esse próton aqui, ó. Tá vendo? Então esse par não ligante ele pode receber o próton. Se recebe próton, essa espécie química está atuando como base de Bronston e Lowry. Beleza? Tudo bem? Agora em termos de mecanismo está mais correto, ó, o que eu vou fazer. Por outro lado, né, esse par não ligante ele pode ser oferecido por uma espécie, por exemplo, o H+. Se esse par eletrônico ele pode ser oferecido, também é uma ideia de base. Só que a ideia é de base de acordo com a concepção de Lewis. Então, ó, o item diz: é considerado uma base segundo as teorias de Bronston e Lowry e de Lewis? Sim, beleza, corretinho.
é considerado uma base, segundo as teorias de Bronston, Lowry e Lewis. Por quê? Comigo. Porque o 2CL tem espécies químicas, né? Tem ali na sua estrutura, que podem receber prótons, base de Bronston, ou pode doar par eletrônico, base de Lewis. Fechou? Vamos que vamos? Ó, agora aí eu tenho alguns itens, pessoal, de fisicoquímica. Olha, ó, um itemzinho de fisicoquímica. Ó, aqui você tem a seguinte equação. N2 reagindo com H2, né, processo reversível formando NH3. Então você tem os gases nitrogênio e hidrogênio sintetizando aí, né, formando a amônia. Beleza? E aí o ΔH, ó, menos 92,2 kJ. Tudo bem? Beleza? Aí vem os itens, né? O processo de decomposição é endotérmico. Considere que a transformação acima se encontra em equilíbrio. As velocidades de síntese e decomposição da amônia são diferentes. Tá? Agora eu faço vários itens aqui, pessoal, sobre equilíbrio e deslocamento de equilíbrio. Ok? Tudo bem? Então bora revisar? Bora revisar, né? Equilíbrio e deslocamento de equilíbrio. Imagina essa transformação química então, pessoal. Ó, o N2 reagindo com H2, formando o NH3. Tudo bem? Esse símbolozinho aqui, ó, representando o processo reversível, né? Vai e volta, vai e volta. Tudo bem? Tá. Agora imagina assim, ó, essa transformação química acontecendo em sistema fechado a uma temperatura constante. Temperatura constante. Então, ó, inicialmente você tem os gases N2 e H2, eles vão reagindo e sintetizando a amônia, formando NH3. Mas chega um determinado momento que NH3, pessoal, também começa a se decompor e formar N2 e H2. Beleza? Se a temperatura não varia, né, por um determinado momento aí, esse sistema atinge o que a gente chama de equilíbrio. Como que ele atinge o equilíbrio? Quando a velocidade de decomposição aqui, ó, ou a velocidade de síntese, a velocidade do processo direto, é igual à velocidade do processo inverso. Quando a velocidade do processo direto é igual à velocidade do processo inverso. Esse sistema atinge o que a gente chama de equilíbrio químico. É um equilíbrio químico porque envolve uma transformação química. Você tem equilíbrios físicos? Tem. Nas mudanças de estado ali, ó, quando as velocidades, por exemplo, né, de evaporação e condensação é a mesma, você tem um equilíbrio físico a uma temperatura constante. Beleza, beleza? Tudo bem? Então, as velocidades são iguais, tanto a direta quanto a inversa. O que acontece com a concentração dos participantes? A concentração dos participantes no equilíbrio não mais variam. As concentrações não mais variam no equilíbrio. Tudo bem? A concentração permanece constante. O equilíbrio é estático ou dinâmico? Extremamente dinâmico, né? Na medida que vai formando NH3, né, o NH3 vai se decompondo e formando N2H2, só que com a mesma velocidade. Então o equilíbrio é extremamente dinâmico. Ok, ok? A constante de equilíbrio, pessoal, né, é uma valor matemático, que a gente pode chamar de Kc, que eu obtenho a partir dessa transformação química. Como é que eu obtenho a constante de equilíbrio? Ó, se eu fizer assim, ó, concentração molar de NH3, quando eu uso colchete, concentração molar, tá? Concentração molar ao quadrado, que é esse coeficiente aqui, sobre a concentração de N2, vezes a concentração de H2, que são os meus reagentes no sentido direto, elevado ao cubo. Essa é a expressão da constante de equilíbrio. Se eu não altero a temperatura, a constante de equilíbrio permanece, como o próprio nome diz, constante. Se eu mudar a temperatura, eu posso alterar a constante de equilíbrio. Beleza, beleza? Tudo bem? Tranquilo, né? Tá, agora vamos pensar o seguinte. Esse sistema está em equilíbrio. Velocidade do processo direto é igual à velocidade do processo inverso, tá? Concentração dos participantes não mais variam. Sistema extremamente dinâmico. Aí eu venho aqui e vou perturbar esse sistema em equilíbrio. Vou perturbar esse sistema em equilíbrio. Perturbar como? Adicionando um participante, diminuindo a concentração dele, mexendo na temperatura, mexendo na pressão. Quando eu faço isso, pessoal, o equilíbrio ele responde a essa perturbação. Comigo.
Comigo. Ele responde a essa perturbação, né? Desloca o equilíbrio, movimenta para um dos lados ali e estabelece uma nova situação de equilíbrio. Princípio de Le Chatelier, beleza? Então, em um sistema em equilíbrio, quando vem uma força externa, um fator externo e perturba esse equilíbrio, o equilíbrio responde deslocando para um dos sentidos, né? Ou mudando até atingir um novo estado de equilíbrio. Beleza? Então agora a gente vai avaliar esses fatores no deslocamento de equilíbrio. Deslocar o equilíbrio significa favorecer tanto o processo direto quanto o processo inverso. Deslocar o equilíbrio significa favorecer o processo direto ou o processo inverso. Ou ficou melhor, a outra vez ficou um pouco confuso que eu falei. Então, deslocar o equilíbrio significa favorecer o processo direto ou o processo inverso. Beleza? Vamos avaliar esses fatores? Concentração de um participante. Como é que é isso? Concentração de um participante. Olha lá, ó. Imagina o sistema em equilíbrio. Aí eu venho aqui, ó, e aumenta a concentração de N2. Se eu aumentei, ele vai reagir a essa perturbação deslocando o equilíbrio para a direita, no sentido de consumir esse aumento. E aí eu tenho uma nova situação de equilíbrio estabelecida. Beleza? Tudo bem? Tudo bem? Se eu aumento H2, mesma coisa, aumentei a concentração de H2, né? Este equilíbrio ele vai modificar, né? Vai reagir a essa perturbação e deslocar para a direita, no sentido de formação do NH3, para consumir esse aumento de H2. Beleza? E se eu aumentar NH3 no sistema? Bom, aí o equilíbrio químico se desloca para a esquerda, para o sentido inverso, no sentido de diminuir esse aumento. Sim? Beleza? Tranquilo, né? Agora sim, ó, e se eu retirar um participante? Se eu venho aqui, ó, e retiro NH3. Se eu retiro NH3, pessoal, o equilíbrio químico, ó, desloca no sentido de repor essa perda. Desloca para a direita, ou sentido direto. Beleza? Fácil, né? Agora, e se eu venho aqui, ó, e retiro N2, por exemplo? Retiro, estou diminuindo a concentração de N2. O equilíbrio se desloca para a esquerda no sentido de repor essa perda. Beleza? O equilíbrio se desloca para a esquerda ou no sentido inverso, né, para diminuir essa perda de N2. Sim? Então, essa é a concentração de um participante. E a pressão? Como é que eu trabalho com a pressão? É o seguinte, ó, poluir um pouquinho aqui para a gente avaliar a pressão. Primeiro, quando fala em pressão, pessoal, dá moral para os participantes gasosos. Nessa transformação química que eu coloquei para vocês, ó, todos os participantes são gasosos, né? Então, ó, eu tenho um N2 reagindo com 3H2 formando 2NH3. Todos são gasosos. Para avaliar a pressão, você pode interpretar o coeficiente estequiométrico, esses números que estão aqui, ó, sob o ponto de vista de volume. Como assim, André? Assim, ó, para N2 eu tenho um volume. Para H2 eu tenho 3 volumes. Tá vendo? Eu estou interpretando o coeficiente estequiométrico em termos de volume. Para NH3 eu tenho 2 volumes. Beleza? De forma que, no sentido direto, para os reagentes eu tenho 4 volumes. Volume total. No sentido direto, para produto, eu tenho 2 volumes. Beleza? Tá. Agora, como é que a gente avalia a pressão? Olha para os participantes gasosos. Ó, eu vou te falar o seguinte. Eu vou te passar uma ideia e você memoriza que a outra é o contrário. Em um sistema, quando eu aumento a pressão, o equilíbrio químico é deslocado no sentido do menor volume. Menor volume. Se eu aumento a pressão, o equilíbrio químico é deslocado no sentido do menor volume. Então, ó, aumentei a pressão nesse sistema. Aumentei a pressão aqui. Neste nosso exemplo, ele vai ser deslocado para onde? Para a direita, né? No sentido do menor volume. Vai ser aumentado no sentido de formação da amônia. Eu estou deslocando o equilíbrio no sentido do menor volume. Beleza? Aí você lembra que o contrário também é correto. Diminuir a pressão, vai para o maior volume. Mas eu aconselho assim, ó, essas coisas de bem e mal, essas coisas opostas assim, ó, comigo.
Eu aconselho você memorizar um, aí você lembra que o outro é o contrário, para não te confundir, né? Então, aumentei a pressão, desloca no sentido do menor volume. Sim? Participantes gasosos, hein? Vê se não tem sólido lá, se não tem sistema aquoso, tá bom? Faz essa avaliação de volumes para participantes gasosos. Beleza? Tudo bem? E a temperatura? Como é que é a avaliação da temperatura, pessoal? A temperatura é o seguinte, ó. Se eu aumento a temperatura, vamos pensar em aumento, né? Se eu aumento a temperatura de um sistema. Ó, quando eu aumento a temperatura, você concorda que você vai favorecer aquele processo que precisa de calor, digamos assim, né? De uma forma simplificada, para você entender? Então, se eu aumento a temperatura, eu vou favorecer quem precisa de calor. É o processo endotérmico, aquele que acontece com absorção de energia sob forma de calor. Então, se eu aumento a temperatura, eu favoreço o processo endotérmico. Tá, e como é que a gente avalia isso aqui, ó, no equilíbrio? Simples, ó. Tá vendo o ΔH? ΔH negativo, galera, significa processo exotérmico, né? ΔH negativo significa processo exotérmico. Se no sentido direto, então, né, porque essa transformação aqui diz respeito ao sentido direto. Se no sentido direto é exotérmica, no sentido inverso é endotérmico. Ou seja, a decomposição da amônia ela é endotérmica. A síntese da amônia, que é o processo direto, é exotérmico. Portanto, nesta transformação química que está aí, ó, se a gente aumenta a temperatura, eu vou favorecer o processo endotérmico. E quem é o processo endotérmico? É o processo inverso. Ó, se eu aumentar a temperatura, eu vou favorecer o deslocamento de equilíbrio para a esquerda, no sentido dos reagentes, no sentido inverso. Sacou? Tudo bem? Beleza? E o catalisador? Opa, catalisador. Como é que é o catalisador? Comigo. O catalisador é uma espécie química que participa da transformação. Participa, né? Ele participa promovendo um mecanismo alternativo de quebra e formação de ligações. Tudo bem? Então ele entra, participa da transformação, diminuindo a energia de ativação, aquela energia mínima necessária para que a transformação química aconteça. Então o catalisador entra, diminui a energia de ativação, acelera o processo, né, que aí a transformação química vai ser mais rápida, e aí, sob o ponto de vista romântico, né, ele sai sem ser consumido. É claro que na prática ele é consumido ali no vaso reacional, pode reagir quimicamente com outras espécies, né, e não a espécie química que ele está catalisando, né, a transformação química. Mas sob o ponto de vista de definição, entra na transformação química, promove um mecanismo diferente, diminui a energia de ativação e acelera o processo, não sendo consumido. Beleza? Só que em um sistema em equilíbrio, quando a gente coloca um catalisador, pessoal, ele vai favorecer tanto o processo direto quanto o processo inverso. Ele vai favorecer tanto o processo direto quanto o processo inverso. Se a gente coloca um catalisador, ele não desloca o equilíbrio. O catalisador não favorece uma ou outra. Ele ajuda as duas. Ele ajuda tanto o processo direto quanto o inverso. Ele diminui a energia de ativação tanto da transformação direta quanto da inversa. Então ele não desloca o equilíbrio. Beleza? Tudo bem? Então o catalisador é isso, né? Não desloca. Ele acelera tanto a transformação direta quanto a transformação inversa. Tudo bem? Tudo bem? Beleza? Daí, ó, eu coloquei uma musiquinha aí para você, né? Coloquei uma letrinha aí, ó. Me recuso a cantar, né? Que é para te ajudar nessas variáveis aí, né? No deslocamento de equilíbrio, né? Eu vou só um pouquinho, depois você vai descobrir o ritmo dela, né? Vou cantar aqui só um pedacinho, porque como não tá vendo minha cara mesmo, né? Ela se chama-se Emoções do Desloca. Emoções do Desloca. Dá uma olhadinha na letra, que ela pode te ajudar em concurso, viu? E aí a letra diz assim, ó. Quando eu subo a pressão, desloco pro menor volume. Quando eu subo a pressão, desloco pro menor volume. Se a temperatura sobe, pra indo vai sem o menor ciúme. A concentração dos participantes
é mais fácil que os outros dois. Se eu ponho de um lado, é pro outro lado que vai depois. Se eu tiro de um lado, é pro mesmo lado que vai depois. Chega, 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 chega. Viu um pedacinho? Dá uma olhada na letra, de repente ela te auxilia na resolução do exercício. Por falar no exercício, bora para ele, bora para ele. Então, ó, tá aí, né, a transformação química. E aí, ó, o item 16 diz assim, ó, o processo de decomposição da amônia é endotérmico. O processo de decomposição da amônia é endotérmico? Imagina assim, ó, o processo direto é a formação de amônia, não é isso? Não é a síntese? O processo inverso é a sua decomposição. Beleza? Então, se o processo direto, que é a síntese, o ΔH é negativo, ele é exotérmico, o processo inverso, que é a sua decomposição, é endotérmico. Beleza. Então, o processo de decomposição da amônia é endotérmico. Considere que a transformação acima se encontra em equilíbrio. Como a gente fez uma revisão, então agora aqui a gente já vai rapidinho, tá? 17. As velocidades de síntese e decomposição da amônia são diferentes? Não, não, não. Ó, as velocidades de síntese e decomposição são iguais, né? O sistema está em equilíbrio. São iguais. Portanto, errado. Tudo bem? Tá comigo aí? 18. A concentração de reagentes e produtos varia continuamente em um sistema em equilíbrio, pois esse é dinâmico. Não, a concentração de reagentes e produtos varia continuamente? Não, não, não. Não. A concentração permanece constante, né? O equilíbrio é dinâmico, mas a concentração dos participantes não varia. 19. A retirada de amônia desloca o equilíbrio para a direita. Então vem aqui, ó. Vem aqui em cima comigo. Se eu retiro a amônia, se eu estou diminuindo a concentração, o equilíbrio químico vai ser deslocado para... Se eu tiro de um lado, é para o mesmo lado que vai depois. Se eu tiro de um lado, é para o mesmo lado que vai depois. Então, se eu tiro a amônia, desloco o equilíbrio para a direita. Né? Desloco o equilíbrio para a direita. Belezinha. Correto. Boa, boa. 20. Para aumentarmos a produção de amônia, podemos elevar a pressão do sistema. Então, eu quero aumentar a produção de amônia, pessoal. E estou trabalhando com a variável pressão. Beleza? Lembra que a gente pode interpretar em termos de volume, né? Eu até revisei com essa equação. Ó. Então, você tem um volume, 3 volumes. No sentido direto aqui, né? No reagente, eu tenho 4 volumes. E no produto, eu tenho 2 volumes. Né? Então, assim, ó, ele diz assim, para aumentar a produção de amônia, podemos elevar a pressão? Quando eu subo a pressão, desloco para o menor volume. Quando eu subo a pressão, desloco para o menor volume. Nesse caso, eu estou deslocando para a direita, no sentido de produção de amônia. Então, nessa transformação, se eu aumento a pressão, eu estou aumentando a produção de amônia. Estou deslocando o equilíbrio para a direita. Então, para aumentar a produção de amônia, eu posso elevar a pressão? Posso elevar a pressão do sistema. Quando eu subo a pressão, desloco para o menor volume. Beleza. Tudo bem? Tudo bem? 21. A redução de temperatura diminui a constante de equilíbrio. Opa, opa, opa. Vamos fazer a constante de equilíbrio aqui, ó. Eu acho que já estava aqui, né? Aqui, ó. Ah, não, apaguei. A constante de equilíbrio, pessoal, é assim, né? No sentido direto. Se ele fala constante de equilíbrio, a gente interpreta no sentido direto. Se ele não fez nenhuma objeção, né? Portanto, ó, concentração de NH3 ao quadrado sobre a concentração de N2, todo mundo entra, né? Porque todos os participantes são gasosos. Vezes a concentração de H2 elevado à terceira. Tudo bem? Tudo bem? Beleza? Aí, ó, a questão diz assim, ó. A redução da temperatura diminui a constante de equilíbrio. Se eu mexo na temperatura, eu altero a constante de equilíbrio. Comigo. A temperatura é o único fator que você mexendo, você altera a constante de equilíbrio. Todos os outros fatores que podem deslocar o equilíbrio, desloca, atinge uma nova situação de equilíbrio, mas a constante permanece a mesma. O valor numérico da constante é o mesmo. Agora, se você mexer na temperatura, você mexe no valor da constante.
Daí depende, né, se é endo ou exotérmico no sentido direto, para saber se vai aumentar ou diminuir, que é o que o item está perguntando. Sacou? Então vem comigo. Ó. Olha lá. Eu vou reduzir a temperatura. Se eu reduzir a temperatura, vamos pensar aqui comigo, né? Se a temperatura sobe, pra endo vai sem o menor ciúme. Se a temperatura sobe, pra endo vai sem o menor ciúme. Então, nesse caso, ó, se a temperatura sobe, desloca para a esquerda. Beleza, então se eu estou diminuindo a temperatura, eu vou deslocar o equilíbrio para a direita, não é isso? Se eu diminuo a temperatura, eu vou deslocar o equilíbrio para a direita. Tudo bem? Deslocando o equilíbrio para a direita, eu vou aumentar a produção de NH3. Tudo bem? A 3, está vendo aqui? Ó, NH3 é numerador. Então, se eu aumento a produção de NH3, estou aumentando o numerador, a constante de equilíbrio vai aumentar. Sacou? Viu como é que a gente fez aí? Aumentei, ó, diminuí a temperatura, desloquei no sentido exotérmico. No exotérmico, para essa transformação, é a formação de amônia. Se eu estou aumentando a formação de amônia, e a amônia é numerador, ó, eu aumento a constante de equilíbrio. Portanto, neste nosso exemplo, a redução da temperatura diminui a constante de equilíbrio? Não. Aumenta a constante de equilíbrio. A redução da temperatura aumenta a constante de equilíbrio. Neste exemplo, tá bom? Nesse que a gente está fazendo aí. Beleza? Tudo bem? Sim, sim, sim. Posso ir mais um pouco? Posso? Caso seja adicionado um catalisador no sistema, este diminuirá a energia de ativação e acelerará a decomposição da amônia. Opa! Agora que eu vi esse item aqui ficou meio confuso, viu? Agora que eu estou avaliando ele aqui, eu não estou gostando muito dele não. Acho que esse aqui cabe recurso, galera. Caso seja adicionado um catalisador no sistema, este diminuirá a energia de ativação e acelerará a decomposição da amônia. A ideia minha era a seguinte, pessoal. Te mostrar que o catalisador participa, diminui a energia de ativação, mas ele não vai acelerar só a produção de amônia. Ele vai acelerar tanto a produção de amônia quanto a sua decomposição. Ele vai favorecer os dois processos, pois o catalisador não desloca um sistema em equilíbrio. Deslocar equilíbrio significa favorecer um dos processos. Sacou? Era essa a ideia do item, tá bom? Mas cabe recurso e eu aceito, beleza? Então aqui tá errado, né? Beleza. O 23 a gente já vai um pouquinho para a analítica. Ó, vamos dar uma passeadinha na analítica. Diz assim, ó. Parâmetros de desempenho são critério que nos permitem selecionar relativamente um determinado instrumento ou técnica adequados para um dado problema analítico. Um deles é a precisão, que expressa a concordância entre o valor obtido com o valor verdadeiro ou tido como referência. Beleza. Bora revisar? Bora revisar. O que é um parâmetro de desempenho, um parâmetro analítico? Eu vou pular esse aqui porque acho que tem definição aqui. Ó. Não tem. Não tem não. Eu vou falar aqui para vocês então. Comigo. Tá vendo que o item começa a falar de parâmetro de desempenho, característica de desempenho, parâmetro analítico, é tudo sinônimo, tá? Às vezes alguns autores utilizam figuras de mérito também como sinônimo. O Skoog faz uma pequena diferenciação, tá? Mas o que significa isso? São parâmetros, são definições, são variáveis que a gente avalia de uma técnica, de um método, para saber o desempenho daquele método, para saber se ele corresponde, se ele te dá uma resposta ali à altura, de qualidade confiável. Então você tem vários parâmetros analíticos que são utilizados no controle de qualidade, né? Ou nas boas práticas de laboratório. Você tem seletividade, precisão, exatidão, sensibilidade, limite de quantificação, limite de detecção, seletividade ou especificidade. Tá? Então, dá uma olhada na definição desses parâmetros analíticos. Beleza? Compara um com o outro ali, que é o que o item está querendo fazer aqui. Ele falou de precisão e te deu definição. André Sky cai.
quando tem validação de metodologia analítica, né? Quando o cara vai querer falar de validação, um dos principais itens é discutir ou definir, fazer questões ali com os parâmetros de desempenho. Falar da linearidade, falar da seletividade, da sensibilidade, né? Te passar a ideia desses parâmetros, beleza? Então bora lá pro item. Bom, dando uma revisadinha aqui em alguns, né? Ó, quando eu falo de exatidão, pessoal, que é um dos parâmetros de desempenho, a definição é assim que eu coloco para você, ó. É a proximidade de um valor medido em relação ao valor verdadeiro ou aceito como referência. Então, a proximidade que você tem de um valor que você mede com relação ao verdadeiro ou tido como referência, isso é exatidão. Como é que a gente expressa a exatidão? Aí é aquilo que eu falei, né? O Skugga ele faz essa diferença, ó. Uma figura de mérito é a expressão, né, matemática, digamos assim, né? É como você vai expressar esse parâmetro analítico. A figura de mérito para a exatidão são os erros. Erros absoluto e relativo. Então, ó, o erro absoluto. O que é o erro absoluto? É a diferença entre a medida e o valor verdadeiro ou tido como referência. Esse é o erro absoluto. Beleza? Agora, o que é o erro relativo percentual ou porcentual? É a diferença aí, ó. Desculpa, a diferença não. É a divisão entre o erro absoluto dividido pelo valor verdadeiro vezes 100. Esse é o erro relativo. Então, você pode expressar esse parâmetro analítico, a exatidão, através dos erros, absoluto e relativo. Tudo bem? Vamos ver mais um parâmetro analítico? Ó. A precisão. E aí a precisão você pode, né, expressar em termos de repetibilidade, reprodutibilidade, precisão intermediária. Mas a precisão, ó, é a proximidade dos resultados, né? Ele te dá assim, a ideia de dispersão dos resultados em relação aos demais, obtidos exatamente da mesma forma. Então, quanto que seus resultados estão variando um em relação ao outro? Comigo. Sacou? Essa é a ideia de precisão. A precisão ela te dá esse grau de dispersão dos seus dados, um em relação aos outros. Beleza? Já a exatidão é a diferença que existe, ou né, a comparação que existe entre esse dado e o valor tido como referência, ou verdadeiro. Beleza? Então, ó, a precisão é essa dispersão dos dados. Né? Quais são as figuras de mérito da precisão? Tá vendo? Então, quais são as expressões matemáticas que eu consigo mostrar a precisão de um método? Aí você tem o desvio padrão relativo, a variância. Sacou? Bora comigo. Olha lá, ó. Quais são as figuras de mérito que expressam a precisão? O desvio padrão absoluto, que matematicamente é isso aqui, ó. Raiz quadrada, pega isso que cai, viu? Cai no Sebrasp, já vi 2 vezes. Inclusive, a última prova da Polícia Federal se cobrou isso. A última prova para perito. Ó, então, ó, o desvio padrão absoluto é a raiz do somatório dos desvios ao quadrado. O que é o desvio? É a diferença do seu dado, ó, da sua informação, menos a média. A sua média amostral. Então, isso é o desvio ao quadrado, se eu somar todos esses desvios, dividir pelo grau de liberdade, né? Onde N é o tamanho da sua população ali, ó. Então, N é o número de amostras que você tem, menos 1, eu calculo o desvio padrão. Sacou? Então, a raiz quadrada do somatório dos desvios ao quadrado, dividido pelo número de graus de liberdade, é o desvio padrão absoluto. Beleza? O que é a variância? É esse desvio padrão absoluto ao quadrado. Isso é a variância. Todas essas figuras de mérito, elas expressam a precisão. E o coeficiente de variação? É você pegar o desvio padrão absoluto, dividir pela sua média e multiplicar por 100. Esse é o coeficiente de variação. São essas informações aqui, ó, são essas figuras de mérito que expressam a precisão que caiu na última prova da Polícia Federal. De perito aí. Bom, né? Bom, não é? Então vamos voltar no item, ó. 23. Parâmetros de desempenho são critérios que nos permitem selecionar relativamente um determinado instrumento
ou técnica adequados para um dado problema analítico. Beleza. Um deles é a precisão, que expressa a concordância entre o valor obtido com o valor verdadeiro ou tido como referência. Não vem me enganar, porque isso é exatidão e não precisão. Isso aqui é exatidão e não precisão. Tudo bem? Tudo bem? Comigo? Então, dá uma olhada nos parâmetros de desempenho. Tá? Sacou? Vê as definições dos outros. E aí vai resolvendo o exercício aí. Cobrou validação, geralmente a galera vai para isso aí. Beleza? Tudo bem? Então, continuando, ó. 24 diz assim, ó, o ácido acético pode ser corretamente titulado como uma solução padrão primário de hidróxido de sódio utilizando o indicador. 25 fala de ponto equivalência e ponto final. O 26 é um cálculozinho de titulação. O 27 fala no método de Moore. 28 fala de complexometria. 29 fala de titulação com EDTA. Todos esses itens são de titulometria. Então, bora revisar? Bora revisar, né? Tá, então quando a gente fala de titulometria, é uma análise química quantitativa, pessoal, feita pela determinação do volume de uma solução, cuja concentração é conhecida com exatidão, necessária para reagir quantitativamente com o volume determinado da solução que contém a substância a ser analisada. Então é assim, ó, aqui na minha boretinha, eu tenho uma solução padrão, ou meu titulante padrão. Eu sei exatamente a concentração dessa espécie aqui, ó. Tudo bem? Aqui no meu Erlenmeyer está o meu problema, geralmente está o meu problema. Contém a espécie química que eu quero quantificar. Eu sei quem é. Eu só quero quantificar. E quase sempre um indicador. Né? Então, por exemplo, assim, imagina duas soluções incolores. Aqui, ó. Imagina aqui embaixo assim, ó. Uma solução de ácido clorídrico e você querendo titular essa solução com hidróxido de sódio. Sacou? Então, uma titulação do tipo ácido base aí. Aí aqui, ó, você vem aqui, umas gotinhas de indicador aqui no seu Erlenmeyer, que as duas soluções são incolores. Deixa o NaOH, ó, caindo aqui, reage quimicamente com HCl em uma transformação química muito bem definida, rápida, uma única etapa, beleza. Eu posso então quantificar o HCl utilizando uma solução padrão de hidróxido de sódio. Tudo bem? O indicador vai me mostrar quando que eu tenho que parar essa titulação, fecha a bureta e efetua os cálculos. Dependendo do que você tem aqui, pessoal, você tem nomes diferentes para as titulações, né? Por exemplo, aqui, ó, no meu Erlenmeyer aqui, ó, eu posso ter uma espécie aqui, ó, um oxidante. Daí eu tenho titulações de óxido-redução. Aqui no meu Erlenmeyer, ó, eu posso ter, por exemplo, um metal na forma iônica. E aqui na minha buretinha eu posso ter, por exemplo, o EDTA. Daí eu tenho uma titulação complexométrica. Na minha bureta aqui, ó, eu posso ter uma solução padrão contendo íons prata. E aí aqui, ó, no meu Erlenmeyer eu posso ter, por exemplo, cloreto. E eu quero quantificar esse cloreto pertencente a uma solução. Aí eu tenho uma titulometria de precipitação. Beleza? Então você tem uma infinidade de coisas aqui que você pode fazer em titulometria ou análise titrimétrica. Análise titrimétrica. Beleza? Ó, em titulações de precipitação, né, as titulações argentométricas porque o seu padrão, a solução que você vai usar lá na boretinha, é uma solução de nitrato de prata, que é um padrão primário. Beleza? Então, ó, eu posso ter alguns métodos, né, para realizar essas titulometrias de precipitação. Eu posso usar, por exemplo, o método de Moore, que aí eu formo um precipitado colorido a partir da interação do meu haleto
Com o cromato, o íon cromato, então mor está relacionada ao íon cromato, beleza? Eu posso formar um complexo colorido solúvel a partir da interação do íon tiocianato, que eu uso lá para titular interagindo com o íon ferro, que é o meu indicador. Ou eu posso fazer a adsorção de um indicador colorido no precipitado, que é o chamado de método de Fayence. Geralmente a gente utiliza a fluoresceína. Comigo. Então o que acontece é o seguinte, por exemplo, você tem uma solução de nitrato de prata, aí ela está titulando cloreto, beleza? O excesso de nitrato de prata que tem ali, aí você está formando um precipitado, né, de cloreto de prata. O excesso de íons prata que tem no seu sistema, pessoal, o indicador que você coloca ali, que é um indicador de adsorção, geralmente a fluoresceína, né, ela absorve na superfície desse precipitado e aí muda de cor. Tá ali amarelinho, né, o meio amarelinho com fluoresceína. Quando tem o primeirozinho excesso ali de cargas positivas em função do íon Ag+, né, esse indicador adsorve, retém na superfície ali do precipitado e aí muda de cor para vermelho, meio rosa assim. Beleza? Então esse é um indicador de adsorção e esse método é conhecido como método de Fayence. Tudo bem? Tá, ó. Daí vou voltando nos itens. O 24. O 24 diz assim, né? Que é o item de titulometria. O ácido acético pode ser corretamente titulado com uma solução padrão primário de hidróxido de sódio, utilizando um indicador com faixa de viragem ácida. Bom, eu posso titular ácido acético com hidróxido de sódio, tranquilamente. Mas hidróxido de sódio, pessoal, não é padrão primário. Não é padrão primário. Comigo! O que é um padrão primário? É uma espécie química pura, assim, as condições ideais, né? Relativamente barata, tem que ser relativamente barata, geralmente não é nada barato, que não reage com a atmosfera, né? Não é uma espécie higroscópica, né? Que absorve água, não é uma espécie eflorescente que perde água também, tem que ser estável, uma massa molecular relativamente elevada, né? Para diminuir os erros na pesagem, uma espécie estável dessa que eu consigo fabricar uma solução, preparar uma solução padrão para ser utilizada em métodos titulométricos. Padrões primários têm tudo nome esquisito. Bórax, bifitalato de potássio, sabe? Principalmente esses padrões ácido-base. Sacou? Lembra o seguinte, os nomes comuns, os ácidos e as bases fortes mais comuns que a gente encontra em exercício, ácido clorídrico, ácido sulfúrico, hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, nenhum é padrão primário. É tudo padrão secundário. Tudo eu tenho que fabricar uma solução, preparar uma solução de hidróxido de sódio e padronizá-la com um padrão primário para depois eu pegar essa solução de hidróxido de sódio e utilizar em titulações. Que é o que está acontecendo aqui no item. Eu preparei uma solução de hidróxido de sódio e aí para saber exatamente a concentração dela, já que ela não é um padrão primário, eu titulo com um padrão primário. E aí eu sei exatamente a concentração de hidróxido de sódio. Agora eu posso utilizá-la como um padrão secundário para titular outras coisas. Por exemplo, uma solução de ácido acético. Sacou? Beleza? Como o ácido acético é um ácido fraco e o hidróxido de sódio é uma base forte, lembra assim, ó, o forte manda no pH. O forte manda no pH. Se eu estou titulando o ácido acético, que é fraquinho, com uma base forte, que é o hidróxido de sódio, o ponto de viragem, o ponto onde ocorre equivalência química entre eles e o ponto de viragem, onde ocorre uma alteração física visível no sistema, vai se dar em faixa alcalina. O forte manda no pH. Então, se é uma base forte e um ácidozinho fraquinho, o ponto final vai estar lá em faixa alcalina. Sacou? De novo, o forte manda no pH. Então, se eu estou titulando usando uma base forte um ácido fraquinho, o ponto final vai se dar em faixa alcalina. Lá em cima, lá na faixa alcalina. Então eu tenho que escolher um indicador que tenha viragem, mudança de cor, faixa de transição, lá na região alcalina. Beleza? Tudo bem? O inverso é verdadeiro, né? O forte manda no pH. Se eu estou titulando uma base fraquinha com um ácido forte, pessoal, o ponto de viragem, o ponto final vai ser lá em faixa ácida.
Daí eu vou ter que escolher um indicador que muda de cor em faixa ácida. Sacou? Comigo. Então, ó, o ácido acético pode ser corretamente titulado como uma solução padrão primário, já furou, não é padrão primário. Utilizando o indicador com faixa de viragem ácida, também não é ácida, né? Porque o forte que manda no pH. Como o forte é uma base, a faixa de viragem vai se dar lá na faixa alcalina. Então, errado 2 vezes. Aqui também ficou errado, né? Ponto de equivalência e ponto final são conceitos distintos. Ponto de equivalência e ponto final são conceitos distintos. São conceitos distintos. O ponto de equivalência, ou ponto teórico, ou ponto estequiométrico, é o ponto onde acontece a equivalência química entre as espécies químicas que estão reagindo. Não é isso? Comigo. O ponto de equivalência, ou ponto teórico, né, ou ponto estequiométrico, é o ponto onde ocorre equivalência química entre o ácido, por exemplo, e a base que estão reagindo. Beleza? Tudo bem? Já o ponto final é um ponto em que ocorre alteração física visível, próximo ao ponto de equivalência. O ponto final, ponto de viragem ou ponto prático, é tudo sinônimo, é aquele ponto onde ocorre uma alteração física visível, próximo ao ponto de equivalência. Portanto, ponto de equivalência e ponto final são conceitos distintos. Sim, sim, sim? Vamos que vamos? Então aqui está correto. Bom, como o nosso tempinho já está se esgotando, né, pessoal? Eu acho que esse item... Deixa eu dar uma olhada no outro. Aqui eu pus a resolução para vocês. Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha no cálculo. Ó. Né? Vamos fechar com esse aqui. Ó. A questão diz assim, ó, 50 ml de uma solução contendo íons cloreto foi titulado com 30 ml de um padrão de AgNO3 0,5 mol vezes litro a menos 1. Nessas condições, a concentração de cloreto equivale a 0,3 mol vezes litro a menos 1. Então, assim, ó, rapidinho aqui para você. Imagina assim, a buretinha, suporte universal, Erlenmeyer. Então tá aqui, né? Aqui na buretinha, você tem a AgNO3, que é um padrão primário, lá em titulometria de precipitação. Aqui no Erlenmeyer, você tem o seu problema, que é o íon cloreto, o Cl-. Daí ele fala assim, ó, aqui eu tenho 50 ml de íon cloreto. Eu já sei quem é o cara, eu quero saber só a concentração dele. Eu quero quantificar o cloreto. Para isso, eu vou usar uma solução padrão de nitrato de prata, cuja concentração é 0,5 mol vezes litro a menos 1, e eu vou usar 30 ml dessa solução padrão. Então aqui, ó, na buretinha, eu gastei 30 ml. Beleza? Como é que você resolve isso? Bora para a resolução. Primeiro, para o nitrato de prata, pessoal, eu tenho que descobrir o número de mols de nitrato de prata que eu gastei nesse sistema. E aí você sabe que molaridade é uma relação entre o número de mols e o volume. Não é isso? Se eu sei que a concentração ó, de nitrato de prata é 0,5 mol por litro, para eu achar o número de mols, né, é só eu pegar o volume aqui, observe que o volume está em ml, eu estou passando para litro, 30 vezes 10 a menos 3, que é o volume que eu gastei, ó. Eu acho o número de mols, 15 vezes 10 a menos 3 mols, que eu gastei de nitrato de prata, ou de íons prata também, que a proporção é 1 para 1, né? Para interagir com esse cloreto. Aí eu vou para a transformação química, ó. Como eu sei que né, a proporção de reação é de 1 mol de íons prata para 1 mol de cloreto, formando 1 mol de cloreto de prata, a proporção é 1 para 1, ó. Agora eu descubro então o número de mols de cloreto. Ó, se eu sei que o número de mols de prata é igual ao número de mols de cloreto pela transformação química, o número de mols de cloreto então é a mesma quantidade, né? 15 vezes 10 a menos 3. Beleza? Tá, André, para que você quer o número de mols de cloreto? Ué, porque eu quero saber se essa concentração aqui está correta, 0,3 mol vezes litro a menos 1. Daí eu faço assim, ó. Molaridade não é uma relação entre número de mols e volume? Acabei de achar o número de mols do cloreto, ó. 15 vezes 10 a menos 3. E qual é o volume de solução que eu tinha?
50 ml. 50 vezes 10 a menos 3. Dividindo um pelo outro, a concentração realmente dá, então, 0,3 mol vezes litro a menos 1. O item está correto. Beleza? Tudo bem? Ficou aí alguma coisinha? Resolvemos 26 itens, né? Resolvemos metade da lista, galera. Comigo? Tudo bem? Dá uma olhada nos itens que eu resolvi. Dá uma olhada nos outros que sobraram. Tem gabarito aí. Tem mais algumas coisinhas de revisão no caminho aí, né? Fomos na metade da lista. Tá bom. Qualquer coisa, @perito André Martini. Estou lá disponível. Para quem vai fazer a prova de perito Mato Grosso do Sul, concentra, resolve a listinha, dá uma revisada aí nas coisas que eu te falei. E excelente prova. Beleza? Pessoal, aquele abraço. Boa noite. Até mais.